Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, nesse vídeo aqui você vai ver tudo, absolutamente tudo sobre elevação pélvica, posicionamento das pernas, como intensificar o treino, qual que é a logística de contração do glúteo, tá? As dores que são mais comuns e muito possivelmente você deve sentir essas dores, enfim. Variação no solo e variação no banco, variação com barra, onde fica o peso, enfim, literalmente tudo, tá? Então fica até o final desse vídeo, deixa seu like, se inscreve. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago, sou personal trainer, sou especialista em estética feminina e nesse vídeo aqui, assim como todos os conteúdos do meu canal, você vai aprender muita coisa sobre estética do glúteo principalmente, tá? Então fica até o final desse vídeo, deixa seu like, se inscreve e bora pro treino. Aqui, a Victoria tá deitada, logicamente, tá? Vamos fazer uma variação de elevação pélvica no solo. Quais que são as particularidades e principais diferenças da elevação pélvica no solo para o banco? A principal coisa é a amplitude, tá? Antes de entrar em detalhes, vamos aqui só para você entender e já quebrar essa dúvida com relação à amplitude. Quando a Vic faz elevação, ela chega no máximo aqui do movimento, pode descer. Porém, quando ela está no banco, tá? No banco, no sofá, se você treinar na sua casa, você pode perfeitamente usar a mesma lógica. Mas enfim, quando ela não está no solo, está numa superfície alta, um banco, por exemplo, essa relação de amplitude do movimento do quadril fica maior. E quais que são os benefícios disso? Quando se faz o movimento certo, mantendo a pelve estável, tendo esse jogo de contração do abdômen, contração do glúteo e eixo mecânico da articulação do joelho, a amplitude passa a entregar mais benefício de contração e maior participação de toda a cadeia mais inferior da região do glúteo. Quando ela está no solo, nós temos um limite. Por exemplo, o marco zero do movimento dela, ela já está posicionada. No banco, ela pode descer mais, entende? Então, ela ganha mais amplitude, tá ok? Na prática, aqui ó, faz elevação, ela faz elevação, aqui é o limite máximo de pico de contração, tá? Se ela subir mais, o glúteo não é que o glúteo vai contrair mais, mas sim os músculos paravertebrais vão entrar na jogada. Então nós temos um limite superior também, tá? Isso aqui nós temos um limite que a gente tem que ter. Porém, quando ela desce, o próprio chão já impede ela, logicamente, de ter mais amplitude. Então essa é a principal diferença. Vamos na prática aqui falar de todas as particularidades da elevação pélvica no solo, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender nessa visão lateral, tá ok? Nessa visão lateral, você tem que entender o máximo que você tem que chegar, respeitando ali o maior pico de contração do glúteo, tá? O que a Vic vai fazer? Nessa visão lateral, vocês vão entender. Ela vai, primeiro, antes de tudo, colocar a mão na lateral. Tem duas formas de você posicionar os braços. Ou você posiciona lateral do corpo, ou você deixa estendido, ou segurando numa barra, ou segurando, né, nos calcanhares do personal, ou nos calcanhares do seu parceiro de treino, ou você pode posicionar lá na parede, tá? Você empurra a parede para você estabilizar a sua coluna torácica. Por quê? Algumas mulheres, não é o caso da Vic, mas algumas mulheres, quando vão fazer a elevação, por causa de uma situação de encurtamento na região do tórax, dos músculos mais profundos para vertebrais torácicos, acontece isso aqui também, ó. Quando ela faz a elevação, ela não consegue trazer essa estabilização e isso acaba acontecendo. Para evitar isso, ela deixa a mão acima ou segurando no pé de alguém, no espaldar, numa barra ou empurrando a parede, fazendo um contrapeso, né, uma contraforça, e aí isso não acontece, tá? Então a particularidade dos braços basicamente é isso. No caso da Vic, tá tranquilo, tá? Ela vai deixar aqui, porém, ela não vai deixar a mão solta, tá? Ela vai estabilizar firme, tá? Para que não aconteça esse movimento. Primeira coisa que vai acontecer, antes de elevar, ela vai jogar o estímulo neural primário para o glúteo, porque é perfeitamente possível, né, infelizmente, os músculos paravertebrais lombares entrarem na jogada antes do glúteo. O glúteo vai entrar, mas se você não trazer a responsabilidade para o glúteo logo no início do movimento, os paravertebrais lombares, principalmente o quadrado lombar, vai entrar na jogada e você vai sentir uma dorzinha bem nessa região aqui, antes de você subir até o pico do torque, até o pico de contração. E isso piora quando tem carga, tá? Então o que a Vic vai fazer para resolver logo de cara esse problema? Ela vai apertar o glúteo, apertou, repara.
ela apertou o glúteo e o próprio glúteo já empurra um pouco a pelve do solo por causa da contração. Ela vai manter apertada e vai elevar em bloco. Ela leva até lá em cima, chega no máximo, o máximo que der e volta controlando. Quando o glúteo encostar no chão, ela repete o processo. Faz 5 para mim, vai fazendo, tá? Repara que ela aperta, sobe, isso. Olha o nível de contração do glúteo. Vai até lá em cima, o máximo que der e volta. Mais 2. Prioridade da contração do glúteo do começo ao fim. Resumindo, para. Aperta o glúteo antes de subir, apertou. O abdômen também tem que entrar na jogada. O que acontece na maioria das mulheres? Principalmente aqui não tem uma consciência corporal muito refinada, tá? Quando vai fazer a elevação, a pelve fica atrasada. E essa região aqui do core sobe primeiro, fica toda dilatada e a pelve fica atrasada. Repara, se você traçar uma linha aqui, ó, essa região aqui está alcançando o pico primeiro antes do glúteo, tá? Antes do glúteo. Isso é muito perigoso, principalmente porque não está ativando o glúteo, que é o nosso alvo, e segundo, logo no início do movimento já está comprimindo ali as vértebras lombares. Quando coloca a carga, fica potencialmente lesivo. Então, o que tem que acontecer? Toda essa região aqui do tronco, porção superior, porção inferior, tudo tem que virar uma placa. Presta atenção nisso, porque você entendendo a lógica da placa no solo, você vai entender a lógica da placa no banco. Por quê? É mais provável você cometer esses erros no banco do que no solo. Até porque, já deixo um aviso aqui, se você está aprendendo a fazer elevação pélvica, começa no chão, não começa no banco, tá? Você já consegue aprender aqui os fundamentos principais, tá ok? Então, você vai fazer aqui como se fosse uma placa. Então você tem que entender a lógica da placa. Você literalmente vai virar uma tábua, uma placa, para você alinhar essa porção aqui do seu core junto com a porção da pelve. Você vai virar uma placa única, você não vai curvar, deixar o glúteo atrasado, não, você vai alinhar os dois. Perceba, faz certo para mim. Sobe em placa, ela sobe em placa. Vê se vocês conseguem enxergar a lógica da placa. Pode ir fazendo, pode ir fazendo. O ponto de apoio é o tórax, aqui atrás, essa região aqui. Quando ela não sobe deixando o glúteo para trás e a região do tronco para cima. Ela sobe em placa, como se isso aqui tudo tivesse concentrado aqui, a base de apoio aqui, e eu tivesse literalmente levando a placa para cima e levando a placa para baixo. Levando a placa para cima e levando a placa para baixo. Essa é a lógica que você tem que aplicar aqui na elevação pélvica no solo, mas principalmente na elevação pélvica no banco, que a gente vai ver no finalzinho do vídeo, tá? Vamos numa visão frontal aqui agora. Por quê? Naquele ângulo lateral, nós focamos mais na coluna, na região da pelve e tudo mais. Nessa visão aqui, vocês vão prestar atenção no alinhamento dos joelhos, tá? Muitas mulheres, principalmente iniciantes e principalmente mulheres que têm um quadro postural e de desequilíbrio muscular, onde na hora que faz a elevação, Na hora que faz a elevação, ela mantém estável o joelho. Pode fazer algumas repetições. Principalmente na subida, ela não consegue deixar o joelho para fora. O joelho acaba forçando para dentro, tá? Por quê? Pode parar. Por quê? Na fase concêntrica, que é a fase onde o músculo, ele, de fato, ele contrai, é a subida. No caso aqui, a subida, ela empurra a resistência, ela empurra a carga. Aqui não temos nada, mas imagina que tem uma carga aqui na pelve. Quando ela empurra, o corpo tem a tendência a depender do quadro, a depender do nível de treinamento, a usar os músculos que estão mais ativos e os músculos que estão mais fortes, os músculos primários. Pode ser a sua situação ou você conheça alguma mulher que é assim. Quando faz a elevação, joga o joelho para dentro, tá? Não consegue deixar ele alinhado. Tiago, qual que é o problema disso? Ora, nosso alvo na elevação pélvica é o glúteo, tá? E essa região do glúteo mais externa, que é mais voltada para fora, aqui para fora, existem músculos profundos que faz esse movimento aqui, ó. Roda o quadril para fora, tá? Aqui eu rodo o quadril para dentro, aqui eu rodo o quadril para fora, tá? Um dos principais rotadores e adutores do quadril é o adutor magno, que é uma musculatura que fica dentro da coxa. Quando você faz a elevação e o adutor rouba
né, faz esse movimento, lógico que eu estou exagerando aqui, mas quando esse movimento acontece, o adutor, os músculos que trazem a coxa para dentro, roubam a atuação do glúteo. E esse é o principal problema com relação à estética, com relação à funcionalidade do exercício, tá? O que você tem que fazer? É simples. Se você não tiver um mini band, tá? Porque a utilização daquela fita elástica já ia colaborar muito para você resolver esse problema logo na primeira série. Porém, se não tiver, tá? Usa da sua simplesmente consciência corporal. Quando você for fazer, coloque em prática o fato de forçar o joelho para fora. Faz algumas repetições para mim. Repara que a Vicky, ela sobe e ela já rotaciona o joelho para fora. Perceba, ela já está bem treinada, então esse movimento aqui, né, fica bem fácil para ela. Mas algumas mulheres, a realidade é essa aqui, ó. O adutor ele vai roubando, ó, e ela tem que fazer força para o joelho para fora. A minha mão aqui está simulando a atuação do adutor e ela vai contra o meu braço para fora, tá? Vamos falar de alinhamento específico agora. Para você entender, vamos pegar essa perna esquerda aqui. Nós temos o eixo mecânico. Se você não respeitar o eixo mecânico na elevação pélvica, tá? Que é a mesma lógica da elevação pélvica no solo, o processo de performance do exercício também cai por terra. Que diabos que é eixo mecânico? Repara aqui, ó. Se você traçar uma linha reta, você vai ver que o primeiro contato com o solo que nós temos aqui é o calcanhar, que nós temos o tornozelo e a segunda articulação é o joelho. Se eu fizer assim, ó, repara que o alinhamento agora não está retilíneo, não é mais um eixo mecânico reto, né? Não está sendo respeitado o eixo mecânico. Se eu traçar uma linha reta aqui, ó, bate aqui e a base estável está para fora, tá ok? E a realidade mais comum é isso aqui. Quando o pé está muito para fora e o joelho recebendo a força da gravidade, ele joga o peso lá para baixo, tá? Na prática, o que isso acontece? Eu nem vou pedir ela para fazer, vai sofrer demais para fazer desse jeito. Mas, quando a mulher faz desse jeito aqui, ó, com o joelho num alinhamento e com o tornozelo no outro, o que acontece é que a carga ela vai sendo dissipada com relação à resistência que ela está pegando aqui na pelve, carga, qualquer coisa, junto com a força da gravidade, e o sentido, ele vem daqui, ele concentra na região interna do joelho e ele dissipa para baixo. Por quê? Na maioria dos meus vídeos, você pode conferir no YouTube, a lógica é a mesma, principalmente nos agachamentos. Carga, né, dissipação da carga não faz curva, a força da gravidade não faz curva. A força da gravidade é de cima para baixo, é sempre reta. Então, como é sempre reta, quando ela vier dissipar, ela não vai fazer a curva e ir lá para o calcanhar, não. Ela vem, concentra aqui e é erroneamente dissipada para baixo. Qual que é a forma correta? Você vai alinhar aqui, pegar como referência os ombros, tá? É pegar os seus ombros, alinhar, estufar o peito e detalhe. Agora sim, o eixo está alinhado. Faz algumas. Essa é a forma eficiente de você fazer a elevação pélvica no solo, considerando a dissipação da carga e o eixo mecânico. Lembrando aqui da placa que eu falei no começo do vídeo, para você não deixar a pelve desacelerada, tá ok? Contração do abdômen, contração primária do glúteo e, para finalizar, concentrando o peso nos calcanhares. Não joga o peso para a ponta do pé. Eu sei que isso é difícil, mas dependendo da carga, num ato de desespero, a mulher vai e joga o peso para a ponta do pé. E isso já é o suficiente para destruir a qualidade do exercício. E qualidade de movimento faz muita diferença. Ó, presta atenção, antes da gente ir para a elevação pélvica, isso aqui que você viu é pouco com relação ao que eu estou preparando para você no dia 21 de julho. Clica aqui embaixo, garanta sua vaga, porque eu vou fazer uma live dia 21 de julho, onde eu vou mostrar muito mais conteúdo para você desenvolver os seus glúteos. Então aproveita, garanta sua vaga e clica no link aqui embaixo do vídeo. Bora para a elevação pélvica no banco agora. Vamos lá! Elevação pélvica agora no banco. Aqui nós temos um sofá, mas na verdade a lógica é a mesma. Pode ser no banco, pode ser no sofá, pode ser na cadeira, desde que seja uma superfície que fica significativamente distante do solo, tá? Para você justamente ter aquele jogo de amplitude, tá? Cuidado para não ser muito baixo, mas principalmente cuidado para não ser muito longo, porque a depender do tamanho das suas pernas, se for longo demais, distante do solo, isso vai atrapalhar mais do que se fosse muito curto com relação ao solo, tá? Vamos para a prática. Primeiro,
eu não quero começar posicionado, eu quero começar em pé. A Vicky vai levantar e vai ficar de costas para a câmera, de costas. Dá uma olhada aqui, ó. Quando você for posicionar no banco, no sofá, enfim, quando você for posicionar no banco, dá uma olhada aqui. Aqui nós temos a porção superior das suas costas, aqui na região do trapézio. Aqui nós temos o meio das escápulas, que são essas duas estruturas ósseas aqui. E aqui nós temos a base das escápulas, tá? Esses dois ossinhos que tem aqui nas suas costas, você vai posicionar a ponta do banco na base da escápula. Tem muita mulher que posiciona no meio, e pior ainda, tem muita mulher que posiciona aqui, tá? Isso acaba trazendo toda a sobrecarga aqui para essa região e ela sai sentindo dor em tudo qualquer lugar, principalmente na região aqui, próximo da nuca. Então, toda vez que você for fazer elevação pélvica, no banco, nessa região aqui que você vai apoiar, na base das escápulas. Vamos para a prática aqui então. A Vicky já posicionou aqui a base das escápulas, lembra da base das escápulas, tá? E repara, a mesma lógica que eu ensinei a vocês no começo do vídeo com relação a coluna, pelve, joelho, calcanhar, é tudo a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que agora ela tem mais amplitude no movimento, ou seja, não tem mais chão aqui para impedir que ela desça mais, tá? E é isso que é o benefício e também o problema, tá? Por quê? Vou explicar para vocês. Faz do jeito certo, Vicky. Apertando o glúteo, subiu. Aqui nós temos um limite, tá? Se ela subir muito, sobe o máximo que der, sobe. Ela pode sentir muita contração no glúteo, mas também vai sentir um esmagamento aqui da região da lombar, tá? Então aqui nós temos um limite também. E que limite que é esse? Pode fazer, faz algumas. O limite é aqui o alinhamento com o joelho, ó. Pô, é só isso. Se você subir mais, pode fazer. Se você subir mais, você vai sentir a contração do glúteo de fato, mas também vai estar esmagando a região da lombar. E agora, repara que ela tem mais liberdade na fase ascendente, na hora que ela desce, ó, não tem mais chão aqui. E isso dá uma maior oportunidade para o glúteo, principalmente os feixes inferiores e mais laterais, de trabalharem no processo. Ai. Doeu aí? Então, essa variação aqui, ela é mais difícil, lógico, tá? Principalmente quando você usa mais carga e tudo mais, mas tem um problema. Se você fizer essa variação aqui sem entender os fundamentos, tá? Você pode estar sentindo glúteo, tudo bem, mas com o acréscimo de carga, fazendo do jeito errado, você vai sentir o glúteo, mas vem acompanhado uma compressão ali dos discos, vem acompanhado uma perpetuação ali de uma hiperlordose lombar, né? Onde vai trazer dor nas costas e tudo mais. Não é o que a gente quer. A gente quer desenvolver o glúteo e não ficar com dor nas costas, tá? Então, se você não sente confiança em fazer aqui a elevação pélvica no banco, fica no solo, faz a sobrecarga no solo, lapida ali naquela variação e mais para frente, quando você dominar tudo, você vem para cá, tá ok? Um dos erros que a maioria das mulheres cometem também na elevação pélvica no banco e também é um erro comum na elevação pélvica no solo, tá? É o distanciamento do joelho, na verdade, o distanciamento dos pés, né? Aqui nós temos um joelho muito flexionado, aqui nós temos um joelho estendido, tá? Qual que está certo e qual que está errado? Todos estão certos, tá? O problema é que é o seguinte, quanto maior a distância for, aqui com relação ao pé, quanto maior for a extensão do joelho, tá? Você vai trazer uma situação onde o quadríceps ele não vai sentir tanto o processo do movimento. Em contrapartida, o inverso também é igualmente proporcional. Se você tiver muito fletido, o isquiotibial posterior de coxa não vai sentir tanto que nem o quadríceps. Por quê? Para você entender, basicamente é o seguinte, em questão de dor, tá? Quando a mulher faz a elevação pélvica com o joelho muito flexionado, ela tende a sentir dor na região do quadríceps, tá? Quando ela faz com o joelho estendido, é possivelmente que ela sinta a região mais dolorida do isquiotibial, tá? O padrão é você manter o joelho em 90 graus na hora que você faz a elevação, ó. Este é o padrão, tá? Na maioria das mulheres, quando faz certo, tudo encaixado, não sente dor no quadríceps e nem na posterior, pode ser. Porém, duas situações. Se a mulher sentir dor na região do quadríceps, recomenda fazer ligeiramente uma extensão, tá? Dos dois joelhos, tá ok? Faz lá. Para que reduza a tensão do quadríceps e ela consiga concentrar no glúteo. Faz algumas repetições para mim. Ela faz desse jeito, tá?
e possivelmente pode reduzir a dor. Agora, descansa. Se ela sentir dor na região da posterior, ela faz o inverso. Ela traz, vai além dos 90 graus, tá? Deixa aqui o quadríceps mais encurtado, tá? E ela faz e possivelmente concentrando no calcanhar pode reduzir aqui a dor no isquiotibial, tá ok? Isso é só uma dica para dores que atrapalham o exercício e principalmente a ativação do glúteo, isso que atrapalha demais, principalmente o quadríceps, né? Por mais que o glúteo esteja sentindo e tudo mais, essa região fica tão dolorida, ou essa região fica tão dolorida que não consegue terminar a série, tá? Então usa dessas dicas que vai ajudar bastante. Gente, eu vou mostrar aqui alguns erros que acontecem, né? A modelo, ela tá fazendo um movimento tão perfeito que ela não consegue errar o movimento, né? Eu vou te contar. Mas vamos lá. Continuando nessa visão lateral aqui, só para vocês entenderem, isso aqui é muito importante. Se você estiver cometendo esse erro, você vai estragar a sua postura e vai estragar a performance do exercício. E vai vir dor, não vai vir trabalho do glúteo, e aí é uma cascata de erros, tá? Quando você está no banco, você vai fazer a elevação pélvica no banco, tá? Colocou o joelho certinho, a escápula está certinha, mas o que você faz? Você deixa o quadril caído e o tronco sobe com o quadril, ó, caído, né? Aqui nós temos o errado, aqui nós temos o certo, ó, olha a diferença. Lembra da placa que eu falei no começo do vídeo? Essa placa ela ainda existe, tá? O meu pescoço ele não fica lá no banco. Eu sei que o banco está aqui, dá aquela vontade de deitar e tudo mais, mas você não pode deixar o seu pescoço lá e as costas aqui. Isso vai criar um arqueamento aqui nessa região e vai jogar toda essa tensão lá para as vértebras lombares, trazendo dor, desconforto e não vai priorizar a ativação do glúteo. O que você tem que fazer então? Tem que virar uma placa, ó. Eu literalmente viro uma placa. Quando a pelve vai iniciar o movimento de descida, a cabeça já vai como se fosse no mesmo alinhamento. Não permita que isso aconteça, tá? Isso vai estragar a performance do seu exercício, tá? E você não vai conseguir usufruir dos benefícios da elevação pélvica, que é um exercício excelente para o desenvolvimento dos seus glúteos, tá? Pessoal, basicamente esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, suas dicas, sua crítica, fica à vontade. E não esquece, se inscreve aqui no canal, corre lá no Instagram que tem conteúdo todo dia lá. E não esquece, dia 21 de julho vocês têm um encontro comigo. Tudo que vocês viram aqui é só a ponta do iceberg que eu estou preparando para vocês. Clica no link aqui embaixo que vai estar disponível para vocês. Garanta sua vaga que eu te espero lá.